A Defensoria Pública do Estado pediu a cassação do registro do médico que agrediu a adolescente de 17 anos em trabalho de parto na maternidade Balbina Mestrinho. O vídeo que mostra esse caso de violência obstétrica viralizou nas redes sociais. Para a Defensoria, o pedido é necessário diante do histórico do médico. A denúncia registrada na Polícia Civil pela vítima nesta semana já é a sexta contra o profissional Armando Araújo. O órgão lembra ainda que mulheres vítimas de violência obstétrica podem procurar a unidade da DPE na Casa da Cidadania, na Rua 2, Casa 7, no conjunto Salatramazon, em Adrianópolis. Tem também a sede administrativa, que fica na Rua Maceió, bairro Nossa Senhora das Graças. Manaus tem o segundo maior índice de desemprego entre as capitais brasileiras e o que mais chama a atenção é que, de acordo com a pesquisa do IBGE, a porcentagem de desempregados vem aumentando a cada trimestre, o que vai na contramão das outras cidades. O ano de 2018 encerrou com mais de 200 mil pessoas sem trabalho em Manaus. O número influenciou no aumento da taxa de desemprego do estado, que está em 14,4%, mais de 1 ponto percentual acima do registrado entre os meses de julho, agosto e setembro do ano passado. Nós temos um contingente muito grande de pessoas desempregadas, aumentando a cada trimestre, e isso, de certa forma, preocupa, porque na contramão de alguns estados, na contramão de algumas capitais, Manaus está andando um pouco para trás e o estado também está acompanhando. O setor que mais perdeu postos de trabalho foi o de informação, comunicação e atividades financeiras. A redução foi de 9%. O salário médio do amazonense também teve um desempenho ruim no último trimestre de 2018. Diminuiu R$ 52,00, ficando em R$ 1.623. E se a gente comparar com o último trimestre de 2017, a diferença ultrapassa os R$ 300,00. O levantamento do IBGE é feito de forma contínua ao longo de todo o ano desde 2012. Nesse período, o trimestre com maior número de desemprego foi em 2017, quando o índice chegou a quase 20%. Se houve mudança naquele domicílio, se houve novos empregos, se houve desemprego, se a pessoa parou de estudar, se a pessoa continuou os estudos. Então, tudo através desse domicílio que a gente vai pegar essas informações todas para a divulgação da pesquisa. Mas o IBGE apontou que nos últimos meses a pesquisa tem enfrentado dificuldades, porque grande parte dos entrevistados se recusou a responder às perguntas. O Instituto pede mais disponibilidade da população para que o levantamento de dados seja mais efetivo. Região ali, Ponta Negra, Dom Pedro, Planalto, essa região são as mais dificultosas para a gente. A gente muda agora de assunto para falar que o inverno amazônico vem registrando o crescimento do fluxo de chuvas sobre a região durante esse período. Essas chuvas, além dos transtornos causados na cidade, também têm um impacto direto no nível dos rios. A chuva da última quarta-feira provocou estragos na cidade. A Defesa Civil registrou mais de 30 ocorrências. Um temporal de quase 8 horas, 81 milímetros de água. Realmente acima da média. O mês de janeiro, por exemplo, foi evidente, e nesse mês também alguma influência, foi bem evidente a presença da zona de convergência do Atlântico Sul, né? Então ela tem tido um impacto bem significativo nesse volume de chuva que tem sido registrado, né? E essas chuvas devem continuar acima do normal, pelo menos até o fim desse mês. E mais chuvas quer dizer rios mais cheios. Desde que o rio começou a subir, né, no ano passado, a gente está com um nível que representa mais água, claro, no Solimões e, consequentemente, no Negro. No Negro, São Gabriel, no Negro, Tapuruquara, que é Santa Isabel. Barcelos está dentro da normalidade, mas o Negro em Manaus, correspondendo ao Solimões, realmente ele está com um nível alto para essa época do ano. Mas ainda não é possível saber se teremos uma grande cheia esse ano. Tudo depende de como essas chuvas vão se comportar nos próximos meses. A gente recebe previsões de chuvas geralmente nos próximos 15 dias, né? Então, ainda é cedo para prever se a gente vai ter uma cheia de grande magnitude ou não, porque a nossa cheia, a gente sabe que ela vai acontecer só entre maio, junho e julho, mais provável entre junho e julho. Então, a chuva que vai realmente afetar, que vai o nível subir ou estar mais alto ou menos alto lá em junho, é a chuva que vai acontecer em março, abril,
maio. Então agora, por mais a gente ter uma previsão a curto prazo, ainda não dá para prever como é que vai ser a cheia na época da grande cheia. E com o período de chuvas, os casos de gripe começam a aumentar em todo o estado. As unidades de saúde, por exemplo, têm feito cerca de 1.500 atendimentos por dia. As duas filhas de Rocicleide estão gripadas. Enquanto uma levou alta, a menor precisou ficar internada. Dor de cabeça, ela começou a se queixar, né, de uma forte dor de cabeça e vômito. E aí, ficou molinha desse jeito e estou até agora aqui com ela, né? Para este infectologista, quando o resfriado evolui para a gripe, é preciso buscar atendimento, pois é uma doença que necessita de cuidados médicos. É importante que as pessoas que estejam com esses sintomas sejam isoladas e evitem aglomerações. E sempre que for tossir, utilizar um lenço descartável, né, e depois descarte. Evitar tocar com a mão, o nariz e a boca no momento do espirro da tosse, porque a mão é um importante fator de transmissão de partículas virais. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, a Suzan, já passa de 1.500 o número diário de atendimentos de casos de síndromes gripais. E algumas atitudes simples podem ajudar na prevenção. Elas precisam se resguardar, evitar aglomerações, lavar constantemente as mãos, usar álcool gel e aos sintomas de uma gripe que podem ser fortes, por exemplo, uma febre, sintomas respiratórios mais graves, né? Tosse, muita coriza, dores no corpo, muita dor de cabeça, procurar de imediato a unidade de saúde mais próxima da sua casa. Para organizar o atendimento na rede de saúde, todos os anos é feito um treinamento para o efetivo dos profissionais. Já abastecemos toda a rede com antivirais e agora nós estamos, essa semana toda, numa fase de sensibilização e capacitação do corpo clínico dessas unidades para que fiquem atentos aos sinais e sintomas e principalmente para que intervenham de imediato para evitar a gravidade dos casos. E a gente fala agora de educação. Uma escola pública estadual adotou a ciência na rotina dos alunos. Desde o ano passado, eles desenvolvem uma série de projetos científicos que podem facilmente ser adaptados ao dia a dia da escola e também da comunidade. Esse é o som da futura campainha desta escola estadual na Zona Leste. A diferença dela para as outras é a programação e a pontualidade. Além disso, o sistema foi todo pensado pelos próprios alunos do ensino médio. A unidade de ensino também deve adotar outros projetos criados pelos estudantes, como este irrigador, que sente a umidade da terra para determinar o melhor momento para regar as plantas. A diretora gostou do projeto e já financiou. A gente já passou a lista de materiais para ela e quando chegar a gente vai estar trabalhando na horta da escola. Já este robô quer ajudar crianças autistas. O grupo desenvolveu o sistema pensando em um brinquedo que mostra emoções. A ideia é fazer com que a máquina seja o porta-voz de quem não consegue se expressar sozinho. Por exemplo, a criança chegaria até o robô e colocaria ali a reação dela, o sentimento que ela está sentindo. E um adulto que esteja ao lado dela iria perceber aquilo e ver e poderia ajudá-la de alguma maneira, já que ela não teria como resolver por si o seu próprio problema. E a gente começou apenas com 3 reações, 3 sentimentos, mas futuramente a gente vai melhorar bastante ele. E todas essas ideias ganharam vida aqui neste laboratório. O espaço foi pensado para ter aulas de química e física, mas ganhou um novo propósito. Porque ele pode ajudar não só ele mesmo, a si próprio, como a comunidade. Então, os projetos eles são elaborados a partir de problemas da comunidade. O projeto também já existe em outras 2 escolas do interior e formou universitários como o Dan. Ele já foi aluno daqui e decidiu cursar programação de software, depois de ter esse contato mais prático com a ciência. Agora, ele voltou para ser monitor voluntário e passar para os mais novos todo o conhecimento e paixão pelo mundo das ciências. Eu tenho passado o conhecimento que eu aprendi na universidade, induzo eles a criar novas ideias, percebendo o problema da escola e tentando resolver elas, né?
Depois do intervalo, você acompanha dicas para o seu fim de semana com a nossa agenda cultural. Não sai daí não, são 7h38, a gente volta já.